E hoje aqui no All News a gente tem a honra de receber o presidente da República. Comigo nessa entrevista, Thales Faria. Eu digo presidente da República porque o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, está neste momento como presidente da República, já que o presidente Jair Bolsonaro está viajando, o vice Mourão também está viajando e também o presidente da Câmara está viajando. Olá, presidente Rodrigo Pacheco, uma boa tarde ao senhor. Boa tarde, Fabíola. Boa tarde, Thales, e todos que nos assistem e nos ouvem. É um prazer estar com vocês. Qual é a sensação de ser presidente do Brasil, hein? Olha, é uma sensação de cumprimento de responsabilidade, uma interinidade em função da viagem do presidente Jair Bolsonaro e da impossibilidade também de viagens dos imediatamente sucessores, que seria o vice-presidente Mourão e o presidente da Câmara, Arthur Lira. Portanto, enxergo com responsabilidade e, obviamente, motivo de muita honra, de muito orgulho, assim como é presidir também o Senado Federal. Então, ambos os poderes são muito importantes e eu estou feliz e honrado de acumular hoje na presidência do Senado e do Congresso, também a presidência da República. Mas vai fazer alguma ação, vai assinar alguma coisa, vai participar de algum evento como presidente? Tem algum poder, né? Aí a gente está falando dessa sensação, mas tem algum poder? O senhor pode fazer alguma coisa pelo Brasil nessas poucas horas? Não, essa é uma interinidade de poucas horas e a lealdade e a responsabilidade recomenda, naturalmente, aguardar a volta do presidente Jair Bolsonaro. E há alguns despachos que são corriqueiros do dia a dia, que o setor jurídico do Palácio do Planalto encaminhará para o despacho na presidência do Senado, e na própria presidência do Senado eu farei os despachos, de modo que não há nada excepcional ou nada especial que será tomado como decisão. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Fabíola. Boa tarde, Thales. Eu queria perguntar ao senhor o que está na cabeça de todo mundo. O senhor teme que haja muita violência nessa campanha eleitoral? Teme que haja golpe? Thales, eu espero que nada disso aconteça. Espero, sinceramente, do fundo do coração, que nós possamos ter um processo eleitoral maduro, sadio, de discussão de propostas e de ideias. Acho que o eleitor brasileiro, depois de tanto sofrimento com pandemia, com crises, com inflação, com perda do poder de compra, tem que ter o direito de ter um processo pacífico de escolha. Então, eu acredito muito nisso. Agora, nós não podemos desconsiderar que existe um radicalismo no Brasil, existe um extremismo, representado muito nas redes sociais por agressões que são constantes às instituições e aos personagens da política. Portanto, nós temos que ficar vigilantes, atentos e afirmar a democracia. Esse é o papel meu como presidente do Congresso Nacional. A cada momento e a cada arroubo antidemocrático, a cada iniciativa que possa descambar para uma violência, para uma agressão que ofenda a institucionalidade, haverá reação pronta e firme do Congresso Nacional. Nesse sentido, o senhor considera um desserviço ao país se colocar em dúvida, como o presidente está colocando, a capacidade das urnas eletrônicas apurarem o resultado? As urnas eletrônicas no Brasil eram motivo de orgulho até pouco tempo. Nós dizíamos do nosso processo eleitoral, enchendo a boca para dizer, porque de fato era motivo de orgulho nacional. E, infelizmente, alguns setores e alguns pronunciamentos acabaram por colocar em dúvida a rigidez do processo eleitoral brasileiro de forma eletrônica. Essa situação e essa questão no Congresso Nacional está superada. Nós já superamos esse tema. O processo eletrônico no Brasil de votação é o processo que vai prevalecer. Nós confiamos na Justiça Eleitoral e no Tribunal Superior Eleitoral, mas permanecem os discursos contrários. Para esses discursos contrários, nada melhor que a transparência. E o TSE tem se desincumbido disso, com a participação de instituições, inclusive do Congresso e do Senado, e também da Câmara dos Deputados, justamente para mostrar com transparência à sociedade brasileira que ela pode confiar nas urnas eletrônicas, que esse discurso não vai vingar, porque é um discurso que não encontra lastro na verdade. Portanto, vamos apostar firme na transparência e na clareza de toda a sociedade, porque a convicção sobre a regularidade e a normalidade das urnas eletrônicas, essa nós já temos. Agora, presidente, o que o senhor acha que está por trás desse discurso, né? O senhor está falando aí, falou em radicalismo, falou desse discurso contrário que traz esse temor. Ontem mesmo, na live que o presidente Jair Bolsonaro faz, ele falou a respeito disso, falou que conversou com o presidente do PL, que eles vão contratar uma auditoria paralela para
fazer, inclusive, análise das eleições, para auditar as eleições. O que está por trás desse discurso do presidente Bolsonaro na sua análise? Bom, primeiro que esse questionamento às urnas eletrônicas é um questionamento muito antigo, e justiça seja feita, mesmo antes do presidente Jair Bolsonaro assumir a presidência, ele já o dizia quando era deputado federal, então não é de agora. Mas é um discurso que, de fato, esbarra na obviedade de que nós temos uma justiça eleitoral segura, um processo eletrônico de votação também seguro, de urnas que não são conectadas na rede, são ligadas numa tomada e que tem uma programação para poder colher exatamente o que é o voto do eleitor. Então, não há dúvida mais em relação a isso. O Congresso Nacional já superou essa dúvida também, e agora cabe à Justiça Eleitoral um processo pedagógico, didático, de clareza e de transparência para a sociedade, para mostrar o que é a realidade. Mas o senhor não me respondeu. O que está por trás dele? O que o Bolsonaro quer dizer com isso? Porque essa que é a grande questão, né? Porque o Thales até lhe perguntou se o senhor tem medo de um golpe e tudo mais. O que está por trás disso? Quando ele foi eleito presidente da República com esse sistema, foi eleito deputado várias vezes com esse sistema, e agora está em segundo lugar na pesquisa de intenção de voto, daí, nas pesquisas, né? Mas está colocando em questão o nosso sistema eleitoral. O que está por trás dessa fala de Bolsonaro, na sua análise, o senhor, inclusive, como um político profissional, né, que está acompanhando isso há muito tempo? Bom, é o que eu digo, ele já tem esse discurso de algum tempo. Porventura, ele acredita verdadeiramente nesse discurso. O que cabe às instituições, em especial a Justiça Eleitoral, é demonstrar com clareza que esse é um discurso equivocado, que não encontra lastro na realidade. E agora, a partir de agora e mais do que nunca, em razão do processo eleitoral, essas discussões políticas e essas divisões acontecerão, e o que nós não podemos permitir é que a disputa eleitoral e o acirramento dessas ideias, às vezes mais ideológicas em relação a determinados temas, como é o das urnas eletrônicas, possa descambar para uma crise institucional, ou para uma crise que coloque em xeque ou em descrédito as instituições, inclusive a Justiça Eleitoral. Então, o nosso papel é de demonstrar com clareza à sociedade que ela pode confiar nas urnas eletrônicas, pode confiar na Justiça Eleitoral, e nós não podemos fazer muito além disso, que é realmente a firmeza de posições, de discursos, de ações, para poder fazer prevalecer a Justiça Eleitoral, que, repito, é uma Justiça Eleitoral confiável no nosso país. Mas, presidente, o senhor acha necessário as Forças Armadas auditarem as urnas e as eleições? Não, não acho necessário. Repito, eu tenho confiança no Poder Judiciário, tenho confiança na Justiça Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral é um tribunal altamente capacitado, que tem um orçamento concedido, inclusive, numa votação do Congresso Nacional, para permitir que haja os instrumentos de toda a lisura do processo eleitoral. Teve uma iniciativa interessante de chamar a sociedade, as instituições, para esse processo de discussão e de transparência e de demonstração da lisura desse processo eleitoral. Então, cabe à Justiça Eleitoral a condução do processo eleitoral brasileiro, e nós temos que confiar na Justiça Eleitoral do Brasil. Não há necessidade de fazer uma revisão por outra instância ou por outro poder. Então, essa confiança na Justiça Eleitoral é fundamental. E quando o presidente Jair Bolsonaro fala do partido dele a respeito de uma contratação, de uma auditoria que possa conferir, também cabe à Justiça Eleitoral aferir se isso é algo que pode proporcionar algo positivo ou de enriquecimento para poder dar essa transparência devida à sociedade. Portanto, o que nós temos que identificar numa contratação de auditoria desse tipo é se ela conseguirá cumprir o contrato e o objetivo de fazer essa auditoria, porque, a princípio, em regra e verdadeiramente, cabe à Justiça Eleitoral o início, meio e fim do processo eleitoral no nosso país. O presidente Bolsonaro, quando anunciou essa auditoria, possível auditoria de uma empresa privada, ele mesmo disse que é possível que a empresa privada diga que não pode fazer auditoria porque não há voto impresso. Isso pode colocar mais dúvida sobre o processo eleitoral na cabeça das pessoas que desconhecem, que não têm tanta informação. O senhor não acha?
É muito óbvio, desculpe, Thales, é muito óbvio que uma auditoria cujo objeto seja a aferição de voto impresso, ela é inexequível, evidentemente, porque não há voto impresso no Brasil, e assim foi decidido pelo Congresso Nacional, que é o sistema eletrônico de votação, e assim será nessas eleições. Agora, alguma auditoria que possa sugerir mecanismos de melhor transparência, de melhor assimilação pela sociedade sobre a lisura das urnas eletrônicas, eu acho que tanto partidos políticos quanto instituições podem sugerir. E o que eu percebo é que o Tribunal Superior Eleitoral está aberto a essas discussões, tanto que instalou um comitê que funciona hoje de transparência das urnas eletrônicas e tem a participação de diversas instituições, inclusive do Congresso Nacional. O senhor recentemente esteve com o presidente do Supremo, né, para discutir a crise aí que está estabelecida entre os poderes neste momento, né, principalmente entre o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal. Queria saber como é que foi essa conversa, presidente, e como é que o senhor vê hoje, nesse termômetro da crise entre os poderes, em que grau nós estamos aí? Conseguiu abaixar um pouco? Como é que o senhor está vendo esse embate que existe, claro, entre os dois lados? Bom, primeiro que esse ambiente que nós temos hoje, desse acirramento, e que você aponta como uma crise, já não é de hoje. Já há algum tempo a gente vem com esses problemas, ora com a imprensa, ora com o Supremo, ora com o próprio Legislativo. Então, a cada instante, nós precisamos reagir. Então, o que você chamou de crise hoje entre as instituições se resolve com um diálogo. Então, essa visita que fiz ao presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, ela tem um conteúdo e um simbolismo importante, que é a demonstração de que as instituições, através de seus presidentes, através de suas composições, são instituições que conversam entre si, que buscam o diálogo e, através do diálogo, encontrar soluções. Então, essa minha visita ao presidente Fux, que gentilmente me convidou para que estivesse no Supremo Tribunal Federal, ela tem esse conteúdo, uma afirmação de que o poder legislativo e o Poder Judiciário dialogam entre si e têm um compromisso comum de defesa das instituições, de defesa da democracia, de defesa do Estado de Direito, de defesa das eleições da forma como concebida pelo Brasil, através do voto eletrônico, através das urnas eletrônicas. Então, é uma afirmação importante dos dois poderes. E, evidentemente, de minha parte, como chefe do Poder Legislativo, absolutamente aberto e com boa vontade em relação ao Poder Executivo, para que esse diálogo também aconteça com o Poder Executivo. Então, o papel das instituições nesse momento, de contenção, de esclarecimento, de busca de informação à sociedade do que é a realidade do Brasil, de uma democracia que vive e sobreviverá, é fundamental para nós contermos um momento, um ambiente ruim e a iminência de uma crise institucional. O senhor falou em simbolismo. Não há um simbolismo um pouco ruim no presidente do Supremo Tribunal Federal ter que receber, não o presidente da República, mas o ministro da Defesa, no momento desse, para discutir eleições, e até, me desculpe, o senhor mesmo, ter que discutir eleição com o ministro da Defesa? O que o ministro da Defesa tem a ver com isso? Thales, eu tenho dito que, de fato, num país que, por um lado, mostrou grande positividade na última década, com reformas importantes, com mudanças legislativas importantes, com boa evolução, e sou capaz de citar aqui uma série de aspectos que o país evoluiu e melhorou, mas, por outro lado, nós temos uma crise verdadeira, que é o que chamo de crise real, que é a crise do desemprego, da fome, das dificuldades que as pessoas têm hoje de segurança. A violência tem aumentado consideravelmente, pelo menos a percepção dela, a violência contra a mulher. Então, nós temos vários problemas. E é incrível que, não obstante esses problemas reais que precisariam ser enfrentados com união entre as instituições, nós estejamos a gastar energia com a discussão sobre a preservação da democracia. Isso é necessário, evidentemente, talvez seja o ponto alto e mais importante, mas questionamentos da democracia, invocação de atos institucionais, invocação de fechamento do Supremo Tribunal Federal,
ou de intervenção militar, de fato é lamentável que em 2022, saindo de uma pandemia, com todas essas crises que acabei de citar, nós tenhamos que focar em tema como esse. Mas é a nossa realidade, nós temos que enfrentá-lo. A democracia é um ativo e um valor nacional que precisa ser defendido nos dias de hoje. E eu considero, diferentemente do que aparentou ser a percepção da sua pergunta, é que o ministro da Defesa, diante da realidade atual que nós temos, inclusive de um envolvimento maior das Forças Armadas na política, o diálogo do ministro da Defesa, que é uma pessoa muito cordata, muito lúcida, que busca ter esse relacionamento, inclusive com o Congresso Nacional, uma conversa dele com o presidente do Supremo Tribunal Federal, não vejo como negativa, dadas as circunstâncias. Mas, de fato, nós não precisaríamos estar nessas circunstâncias. Mas, já que estamos, é muito importante que haja, sim, o diálogo das Forças Armadas com os poderes da República. A última lenha na fogueira entre Supremo e Palácio do Planalto é Daniel Silveira, deputado federal. Aí eu tenho algumas questões relacionadas a isso que eu gostaria de perguntar ao senhor. Em primeiro lugar, né, o senhor acha que ele deve ou não ser cassado, na sua análise, justamente pela fala dele? O senhor acabou de falar dos ataques ao Supremo, de fechamento de Congresso, de fechamento do Supremo, enfim, se o senhor acha que ele deve ou não ser cassado, e o que o senhor achou da graça que o presidente Bolsonaro deu a ele? O senhor concorda, discorda dessa graça? E até mesmo o fato de Daniel Silveira não estar cumprindo também o que foi determinado pelo Supremo Tribunal Federal em relação à tornozeleira eletrônica. Queria uma análise sua, presidente, a respeito disso. Fabiola, eu, até pela minha formação jurídica, eu sou advogado por profissão, estou na política, mas eu sou advogado por profissão. Eu sempre tive muita cautela de comentar casos concretos submetidos à justiça. A primeira coisa que digo é que eu tenho respeito à justiça brasileira, eu tenho respeito ao Supremo Tribunal Federal. O caso específico do deputado federal Daniel Silveira é um fato tido como criminoso, submetido a julgamento pela Justiça, pela Alta Corte, no processo de competência originária, e o Supremo Tribunal Federal decidiu por 10-1 que ele deve ser condenado. E condenado ele está pela Justiça brasileira. Por outro lado, e essa é uma prerrogativa da Justiça, por outro lado, existe no ordenamento jurídico brasileiro, isso é inegável, os institutos de anistia, graça e indulto. E a graça, que é outorgada individualmente pelo presidente da República, tem critérios muito limitados. Ela só é vedada em casos de crimes hediondos, tráfico de drogas, racismo e terrorismo, mas para os crimes que o deputado Daniel Silveira acabou por ser condenado, ela é permitida. Então, há também uma prerrogativa constitucional do presidente da República, certo ou errado, se isso deve estar no ordenamento jurídico ou não, é uma outra discussão, mas o fato é que está. E ele tem a prerrogativa da graça. Se você me perguntar se isso é razoável, se na condição de presidente eu faria o mesmo, eu definitivamente não faria, mas reconheço o direito do presidente Jair Bolsonaro de fazer. Então, ele fez a graça, operou o decreto da graça. Então, de modo, nós temos uma realidade. O Congresso que condena, o Senado, o Supremo que condena o Daniel Silveira, o presidente que decreta a graça, a inelegibilidade, que não é atingida pela graça e remanesce como consequência dessa condenação, deverá ser decidida pelo Tribunal do Rio, o Tribunal Regional Eleitoral, quando houver o registro de candidatura do deputado, e cabe à Casa Legislativa, à Câmara dos Deputados, a definição sobre a cassação ou não. Então, cada uma dessas 4 instâncias tem o poder constitucional e jurídico de tomar a decisão dentro da sua esfera. Então, a solução desse problema desse deputado é uma solução que se encontra na Constituição. Então, eu até acho que não se devia ter tanta polêmica em torno disso, porque a Constituição acaba sendo um manual de solução para todos os problemas inerentes a esse caso. Agora, o que eu posso dizer é que o fato em si, já tido como criminoso pelo Supremo Tribunal Federal e pelo que o deputado foi condenado, o fato de se atentar contra instituições, de atentar contra ministros do Supremo, de atentar contra o Supremo Tribunal Federal, falar tudo aquilo que se falou e praticou, estimulando por parte de uma figura pública esse tipo de violência, esse tipo de agressão. Obviamente que esse é um fato que precisa ser repreendido pelas instituições. Então, nós não aceitamos qualquer tipo de atentado à democracia, às instituições, inclusive ao Supremo Tribunal Federal, porque isso é antidemocrático, isso é antijurídico e está previsto no Código Penal como crime. O senhor chegou a falar com o presidente Bolsonaro sobre isso ou não? Não, não falei com o presidente Bolsonaro sobre esse tema.
Presidente, tudo aponta para uma eleição polarizada entre Lula e Bolsonaro. Queria saber do senhor o seguinte: por que a terceira via não decolou? Olha, essa é a pergunta que vale muito, né? Que eu acho que poucas pessoas têm a resposta. Existe uma polarização, dois agentes políticos com muita densidade eleitoral, tanto o ex-presidente Lula quanto o presidente Bolsonaro, o que representa muito o que é a divisão da sociedade hoje, e uma divisão muito acirrada e até muito agressiva em alguns aspectos, tanto na rede social quanto na vida real, né? Muitas divisões nas famílias, nos grupos de trabalho, nos vizinhos, virou realmente um Fla-Flu, um Atlético e Cruzeiro, que não convém ao Brasil. E, de fato, a terceira via, uma alternativa, ainda não encontrou o apelo popular necessário para poder se revelar nas pesquisas. Isso significa que no processo da campanha eleitoral será esta a realidade? Não necessariamente, até porque as campanhas hoje são muito dinâmicas e muitas surpresas aconteceram nas eleições de 2018, menos, mas também nas eleições de 2020. Então, é natural que se possa, dentro de uma campanha eleitoral, ter, por parte da sociedade, algum tipo de reação diferente do que as pesquisas estão revelando hoje. Mas o fato é que, a medir por todas as pesquisas e pelo sentimento geral, o processo eleitoral está muito entre esses dois pré-candidatos, que é o presidente Bolsonaro e o presidente Lula, e que talvez quem se aproxime mais dessa polarização para eventualmente poder rompê-lo é o ex-ministro Ciro Gomes, que tem também um desempenho considerável nas pesquisas, por 8%, 10%, que é algo que não se pode também desprezar. Mas eu não sei exatamente, não consigo dar a resposta de por que tantas pessoas rejeitam a polarização, mas isso não se revela numa terceira via com intensidade ou com intenção de voto nesse momento. O senhor até falou Ciro Gomes aí, será que o PSD pode apoiar Ciro Gomes? Como é que está o encaminhamento do partido? O senhor não quis ser o candidato do PSD, né? Deixou Kassab chateado até ali, foi atrás de outros candidatos, não conseguiu, e aí o PSD está sem candidato. Para onde vai PSD? Pode ir apoiar Ciro Gomes? Não existe essa possibilidade? Está em discussão? O comando do partido, do presidente Gilberto Kassab, da Executiva Nacional, certamente vai ter uma decisão que seja uma decisão madura, para bem do partido, mas também para bem do Brasil. Há muita responsabilidade de um partido novo, de 10 anos de existência, com o que é melhor para o país. A minha pré-candidatura, para a qual eu fui convidado pelo presidente Kassab, acabou se rendendo à minha convicção de que o meu principal objetivo devia ser a representação do Congresso Nacional, eleito que fui para ser presidente do Senado e do Congresso. Diversas vezes dizia que o Brasil precisava mais de mim como presidente do Senado do que como pré-candidato a presidente da República. Então, eu tomei essa decisão, agradeci o convite que me foi feito pelo PSD, e eu acredito que o PSD pode ter um bom caminho. Sobre a opção de ter uma coligação com o Ciro Gomes, com a candidatura do Ciro Gomes, vejo até isso como uma possibilidade, mas é uma decisão que a executiva do Nacional deverá tomar, ou também a liberação dos estados para que possam decidir, os estados, o apoio às candidaturas a presidente, já que dentro do PSD há quem prefira um outro candidato ou prefira um candidato, há variações de entendimento dentro do próprio partido. Mas o senhor vê como uma possibilidade, mas o senhor defende isso, não? O senhor defenderia um apoio formal ao Ciro Gomes ou não? Eu defendo até o último instante da possibilidade, ainda que essa possibilidade esteja hoje muito remota, da candidatura própria do partido, né? Isso foi uma diretriz estabelecida no Encontro Nacional do partido, a primeira diretriz, inclusive, das diretrizes todas, que é de se ter uma candidatura própria. Então, vamos acreditar Mas o Kassab ainda está procurando essa pessoa? Eu acho que o Kassab sempre considera, sim, dentro dos quadros do partido, a possibilidade de uma candidatura. Então, não vamos afastar o que é uma diretriz formal do partido e o que eu sei que é uma vontade genuína do nosso presidente Gilberto Kassab. Quais são os nomes? Quais são os nomes que estão aí sendo cotados? Conta aqui para a gente, vai. Eu sinceramente, não arriscaria dizer nomes. O fato é que o partido, obviamente, que hoje já há muitos alcançados pela impossibilidade em razão de não terem desincompatibilizado, mas o partido tem Otto Alencar na Bahia, tem Ratinho Júnior no Paraná, tem Eduardo Paes no Rio de Janeiro, tem o próprio Gilberto Kassab
em São Paulo, tem o Alexandre Calil em Minas Gerais. Então, é um partido que tem bons quadros políticos, com densidade eleitoral. Mas essa é uma avaliação que, repito, eu não quero nem sugestionar isso, porque isso tem que sentar à mesa executiva nacional e tomar uma decisão. Se candidatura própria, se coligação, se liberação, vai ser uma decisão certamente madura do PSD. Presidente, o presidente Jair Bolsonaro vetou a ajuda à área cultural da Lei Aldir Blanc. Primeiro, eu queria saber qual a sua posição sobre isso. Segundo, se o senhor acha que o Congresso tende a derrubar esse veto. Thales, o Congresso, até falei isso numa entrevista ontem, o Congresso assimilou e até se empolgou muito com essa possibilidade de ajuda a setores atingidos pela pandemia. Diversas foram as iniciativas legislativas partidas do próprio Congresso, como foi com o PRONAMP, o Programa de Apoio às Pequenas e Microempresas, o próprio auxílio emergencial. Então, o Congresso teve um sentimento de sensibilidade em relação ao que setores e pessoas viveram na pandemia. E não foi diferente na área da cultura e nas artes. Então, tanto a Lei Paulo Gustavo quanto a Lei Aldir Blanc foram leis muito bem concebidas, muito bem aceitas, tanto por Câmara quanto por Senado. Quando há o veto, evidentemente que há frustração do Congresso Nacional em razão de uma perspectiva sincera, verdadeira e necessária para esses setores em razão do socorro depois de tudo que enfrentaram de 2 anos de pandemia. Então, eu acredito na possibilidade de se submeter esse veto no Congresso Nacional e que, eventualmente, ele seja derrubado. Mas digo isso como tendência, não estou fazendo essa afirmação, mas acredito que pode ser uma tendência no âmbito da Câmara e do Senado a derrubada por ocasião de uma sessão do Congresso Nacional, com todo o respeito ao presidente da República, porque é normal, ele pode vetar e pode sancionar, e não há nada de errado nisso, né? Mas o Congresso Nacional também pode rever, porque isso é constitucional. O senhor votaria pela derrubada do veto? Votaria. Talvez votasse em relação a esses 2 projetos, porque eu os acompanhei muito de perto, né? Conversei muito com a deputada Jandira Fegali, com o senador Alexandre Silveira, que relatou a Paulo Gustavo, com o senador veneziano Vital do Rego. Então, vamos dizer, diversos segmentos, diversos setores, todo mundo imbuídos ali desse propósito de contribuir. Então, talvez votasse, mas como presidente do Congresso, acabo por me reservar a não votar, evidentemente, mas não fosse o condutor do processo como presidente do Congresso, talvez votasse pela derrubada, sim, em razão do mérito de cada uma dessas propostas. Já que o senhor está tão aí anunciando que votaria ou não votaria, derrubaria ou não, eu vou lhe perguntar claramente aqui, porque o senhor falou que o próprio partido está discutindo se vai para um lado, se vai para o outro. Para que lado o senhor vai se for liberado? Vai para o lado do Bolsonaro ou do Lula? Olha, Fabiola, também devo dizer que a minha vontade pessoal não pode preponderar a posição do meu partido em Minas. Eu falei da instância nacional da opção para presidente da República, numa coligação formal ou candidatura própria ou liberação, e ao liberar eu teria uma outra instância que eu responderei, que é a instância do meu partido em Minas Gerais, que tem lá o senador Alexandre Silveira, que é pré-candidato ao Senado na reeleição, o ex-prefeito Alexandre Calil, que é candidato a governador do estado, o presidente da Assembleia Legislativa, que é o pré-candidato a vice na chapa do Alexandre Calil. Então, obviamente, tem deputados federais, tem deputados estaduais, uma bancada, inclusive, entre federais e estaduais, só falando de 15 parlamentares. Então, acho que essa é uma decisão que nós vamos ter que tomar dentro dessa instância. Então, eu não gostaria de antecipar essa posição, porque isso deve ser uma discussão colegiada. Mas qual dos dois você acha menos pior ou um pouco melhor? Não, eu não quero fazer. Eu considero que as 2 propostas têm méritos e têm coisas equivocadas também. O que eu discordo frontalmente e acho e invoco a responsabilidade de ambos pela densidade eleitoral que tem, pela força política que representam, tanto o presidente Bolsonaro quanto o ex-presidente Lula, é que tenham maturidade e responsabilidade com a nação, que não fomentem a divisão, que não fomentem a discórdia, que não fomentem a intolerância, porque é algo que eu sou frontalmente contrário, é com essa polarização radical, extremada, que vai aniquilar o Brasil, que já tem atrapalhado muito.
Então, o que eu peço a ambos é que possam ter a responsabilidade de apresentar propostas, o que pensam para o Brasil, como vão solucionar o problema, os vários problemas que nós temos, de inflação a desemprego, passando por crise energética e deficiências na infraestrutura, o que eles têm de proposta para o Brasil, e que deixem de lado essas discussões ideológicas de retroalimentação de um lado com o outro, que só interessa o seu ponto de vista eleitoral, mas não interessa o Brasil. Agora, senador, alguns falam que o senhor é um aliado do presidente Bolsonaro. Lhe incomoda esse título? O senhor se considera um aliado do presidente Bolsonaro? Olha, a medir pela quantidade de ataques que recebo nas redes sociais, se eu for aliado do presidente Bolsonaro, eu tenho pena dos aliados dele, porque definitivamente quem diz de uma aliança com o governo federal, evidentemente, se equivoca, mas também não sou um opositor. Eu sou presidente do Senado e do Congresso, sei a importância institucional da boa relação que devo ter, de aprovar aquilo que interessa ao Brasil, vindo do governo Bolsonaro, de rejeitar e criticar aquilo que reputo como erros. Então, a minha posição de presidente do Senado, presidente do Congresso como chefe de poder, é uma posição que não me permite nem ser um aliado, nem ser um opositor frontal, porque considero que isso seria um prejuízo para o Brasil. Então, eu mantenho sempre o equilíbrio, a moderação, a ponderação, mas, sobretudo, Fabio, sem subserviência. Vocês podem perceber que o Senado não está subjugado ao governo federal, que tem as suas posições, às vezes posições até muito veementes e contrárias ao governo, e que não é um papel de índole eleitoral, não é essa a razão de ser. É porque o Senado Federal, nos seus quase 200 anos de história, tem a obrigação de conter aquilo que repute ser equivocado. E é esse o meu papel como presidente do Senado. Presidente, a pesquisa IPESP, que foi divulgada hoje, mostrou que o Congresso aumentou a insatisfação da população com relação ao desempenho dos parlamentares. Nessa semana, num dia só, a Câmara aprovou novo piso salarial para a enfermagem e o Senado aprovou um novo mínimo para agentes de saúde. O senhor não teme que o Congresso esteja preparando uma bomba fiscal que vai estourar para o próximo governo e que isso piore a imagem dos parlamentares diante da população? Bom, nós temos que fazer o trabalho, obviamente, pensando no que é o melhor para a sociedade, mas nós não podemos medir as nossas ações pela popularidade imediata. Às vezes, decisões antipáticas precisam ser tomadas para bem do país. Em relação a esses dois projetos que você cita, Thales, tanto o piso nacional da enfermagem, um projeto de lei do Senado, quanto a proposta de emenda à Constituição, vinda da Câmara e aprovada no Senado, referente aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate a endemias, são categorias que, de fato, se destacaram no pior momento da história do Brasil, que foi o enfrentamento à pandemia, e que são profissões e atividades muito aviltadas sob o ponto de vista de remuneração e de valorização. Então, eu considero dois projetos, um PL e outra proposta de emenda à Constituição, muito significativos para se restabelecer a justiça a essas categorias profissionais específicas. Quanto à responsabilidade fiscal, tanto o Senado quanto a Câmara, através das suas presidências, eu afirmo isso sempre, o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, também o faz, em relação ao nosso compromisso com a responsabilidade fiscal, com o teto de gastos públicos, que foi uma conquista de 2016, e que é a expressão de responsabilidade fiscal de um país civilizado, sob o ponto de vista de gasto público. Então, nós não abrimos mão disso, tanto que em muitas iniciativas de rompimento do teto, quando se discutia a PEC emergencial, a PEC dos precatórios, excepcionar o programa social, então, do Bolsa Família, do teto de gastos públicos, houve uma reação imediata das duas casas. Então, essa responsabilidade fiscal está inerente na nossa atuação, mas esses dois projetos, que eu quero dizer, não ofendem a regra de responsabilidade fiscal, eles são muito meritórios para essas categorias específicas que precisam desse reconhecimento público em razão do que fizeram na pandemia. Ô, senador, eu vou aproveitar o senhor aqui. Uma das reportagens mais vistas no UOL hoje, agora pela manhã, foi essa informação de que o Senado vai destruir um HD externo que armazena documentos sigilosos de empresas
que foram ouvidas na CPI da Covid, né? A comissão investigou ações e omissões do presidente Bolsonaro e do governo em relação à pandemia, conseguiu vários documentos, e essa medida cumpre uma determinação de destruir esse HD externo, uma determinação do ministro Gilmar Mendes, né? O senador Randolfo Rodrigues, ele classificou a medida como desnecessária, diz que isso tudo vai ser destruído com marretas. Queria entender como é que funciona esse processo. O senhor acha correto ter que destruir realmente isso? É obrigado a cumprir essa ordem, né, da Justiça, porque foi uma ordem que veio do Supremo. Como é que está essa situação, hein? Bom, vou começar do final. Cumprir a ordem judicial é premissa básica do Estado de Direito, ela deve ser cumprida e é uma responsabilidade institucional. O Senado não poderia dar o exemplo de um descumprimento de uma ordem judicial. Especialmente... Mas pode recorrer, né? Oi? Pode recorrer. Pode recorrer. Pode recorrer, evidentemente, mas houve essa decisão e o caso concreto, dito pela Advocacia do Senado, revelou a seguinte situação. A CPI produziu provas, inúmeras provas. Essas provas embasaram um relatório final aprovado pela Comissão Parlamentar de Inquérito, que já surte efeitos jurídicos, efeitos políticos, e a CPI se encerra, a CPI deixa de existir. As provas válidas na Comissão Parlamentar de Inquérito e úteis à investigação, evidentemente, são preservadas. Não há risco de apagar qualquer tipo de prova nesse sentido. Outras provas que não foram utilizadas e que foram decretados sigilo lá atrás pelo Supremo Tribunal Federal, essas, com a finalização da investigação nessa instância da CPI, é natural que elas sejam inutilizadas. E essa foi a decisão do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, que essas provas não utilizadas no relatório final de uma instância que já não existe mais, que é a CPI, que precisariam ser inutilizadas até para evitar o risco de vazamento que constituiria, inclusive, num crime. Então, a decisão judicial está sendo cumprida pelo Senado Federal, que não a entendeu como manifestamente ilegal, ela é uma decisão legal e dentro do ordenamento jurídico, porque normalmente nas investigações, ao se encerrarem as investigações, provas que não tenham sido utilizadas, elas devem ser descartadas. E tendo essa decisão do Supremo Tribunal Federal, será cumprida normalmente pelo Senado Federal. Agora, quanto à forma, se é com marreta, como é que se não utiliza isso? Na verdade, há um rito próprio que deve ser cumprido e sobre o qual eu não vou interferir, com toda a transparência. Como é que é o rito? Mas qual é o rito? Conta pra gente. Chamou atenção isso. Como é que é? O pessoal pega a marreta mesmo e vai batendo no HD, é isso? Fabíola, que eu nunca fiz, sabe? Eu nunca participei desse episódio, mas eu vou, obviamente, a advocacia do Senado é uma advocacia muito preparada, muito responsável, há uma comissão que cuida das CPIs, inclusive quando elas são extintas e que tem a obrigação de acautelar os documentos da CPI, nós vamos cumprir a ordem judicial bem e fielmente, com a participação do representante do Ministério Público. Sem recorrer, né? Como disse o Thales, sem recorrer, não vai recorrer. Havia uma limitação jurídica do recurso, como se trata de um mandado de segurança, que é um remédio constitucional, cuja situação do Senado e da CPI acaba sendo como autoridade coatora, há dúvidas, inclusive, quanto à legitimidade de se recorrer em relação a isso. O fato que não houve recurso por ocasião da CPI, quando a CPI existia, não houve insurgência por parte da CPI, e quando a CPI deixa de existir e passa a competência para a presidência do Senado, houve a finalização do mandado de segurança, a perda do objeto e a consequência daquela decisão que havia sido tomada lá atrás, quando a CPI existia, quando se havia determinado o sigilo e o acautelamento dessas provas. Encerrada a CPI, encerrada a investigação e com o relatório com as provas válidas e preservadas, essas provas não utilizadas normalmente são inutilizadas. Olha, senador Rodrigo Pacheco, na verdade, presidente da República nesse momento, né, Thales? Ele é o presidente neste momento. Muito obrigada pela sua participação. O senhor está na sua sala mesmo, né? Nem não muda. Na residência oficial do Senado. Na residência oficial do Senado. Daqui a pouco eu vou ao Senado para poder despachar as questões do Senado e essas questões da presidência da República através da Secretaria de Assuntos Jurídicos, que lá estará para alguns atos que são corriqueiros. Que horas o presidente da República volta? O senhor sabe já? Que horas ele volta a assumir? Não sei dizer, mas parece que é ainda hoje. Ele sai de Georgetown às 16 horas. Aí ele volta mais do que eu. Então, é isso. E reassume. Então, o senhor não vai nem dormir presidente da República, é isso? São só algumas horas, é isso? É uma interinidade, muito momentânea, né, Fabíola? Mas muito honrosa.
Muito obrigada pela sua gentileza de nos atender o nosso convite aqui no UOL. Sempre é uma oportunidade a gente poder conversar com o presidente do Senado, também discutir questões do país e da política. Muito obrigada, uma boa tarde, um ótimo final de semana ao senhor. Muito obrigado, boa tarde, Fabíola, boa tarde, Thales, e todos que nos acompanharam. Um grande abraço. Obrigado, Tchau, presidente. Thales. Obrigada, Tchau. Thales. Tchau, tchau. Boa tarde.